Uma indústria inovadora. A nova indústria, a neoindustrialização, é inovadora, ela é verde, é sustentável, é exportadora e ela é competitiva. Então, da indústria inovadora, eu queria destacar os 300 bilhões de reais que o Mercadante vai detalhar melhor, mas que é importantíssimo para o desenvolvimento industrial. Foi assim que o vice-presidente Geraldo Alckmin destacou a visão do governo federal sobre a política de incentivo à industrialização durante a apresentação do programa Nova Indústria Brasil. A ação de investimento promete liberar 300 bilhões de reais em financiamentos até 2026, o último ano do atual governo. São várias ações que focam também ações em outros setores. Entre essas missões, aumentar de 23% para 50% a participação do setor agroindustrial no PIB agropecuário. Estabelecimentos de agricultura familiar de 18% para 70%. Garantir que 95% de máquinas e equipamentos para a agricultura familiar sejam produzidas no Brasil. E o aumento de 42% para 70% da produção de medicamentos no país. O anúncio do programa Nova Indústria Brasil é o tema da 4ª edição do Linha Política. Eu sou Francisco Assis e para discutir o novo Plano Nacional para alavancar o setor, suas expectativas e repercussões, estamos mais uma vez com o professor Márcio Meirelles. Professor, muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. Olha só, são 300 bilhões de reais em investimentos até 2026. A maior parte desse financiamento por meio do BNDES com créditos e empréstimos, né? Há uma parte ainda em fundo perdido, ou seja, que não devem retornar. É uma aposta pesada de Lula nessa retomada, nessa nova proposta para a industrialização? Bom, é uma medida que o governo está tomando porque algo precisa ser feito, né? O Brasil não cresce desde 1980, ou seja, nós estamos há 40 anos sem crescimento econômico. Se você analisar o PIB desses últimos 40 anos, está em torno de 1%. Ou seja, com um país do tamanho do Brasil, das necessidades dele, isso é um crescimento pífio. Ou seja, nós paramos de crescer. O mundo cresceu e o Brasil ficou para trás. É uma tentativa, ou seja, pelo menos nesses últimos governos, esse é um governo que apresentou um programa mais amplo, mas não é um programa para daqui a um ano, né? É um programa de 4 anos, um programa que o Brasil ainda precisa resolver uma série de coisas de infraestrutura, para poder a gente dizer que esse é um programa de sucesso. Ou seja, de qualquer forma, algo precisava ser feito. E o governo fez esse projeto, né, a nova Indústria Brasil, mas o PT tem uma tradição não muito boa nesses aspectos, né? A Dilma já tentou fazer, o Lula tentou fazer, e nenhum deu certo, né? Agora, a gente criticar antes de começar, eu acho que é uma temeridade. Vamos analisar com maior profundidade. Verdade. Mas é uma tentativa do Brasil de discutir, pelo menos, a questão do baixo crescimento do país. Ou seja, nós não podemos continuar a crescer dessa forma. Crescer 1,4% ao ano, em média, o tamanho do Brasil realmente é muito difícil. E aí, professor, como o senhor disse, né, foram citados vários outros planos apresentados pelo governo em gestões anteriores, em governos anteriores. Desta vez, um dos focos parece, né, uma das situações que o país aponta como algo diferente, é porque antes o foco do país parecia ser, né, a questão das grandes empresas, né, indústrias, até mesmo naquela ideia de elas gigantes, multinacionais, o que não foi para frente. Dessa vez, pelo menos no discurso, a ideia é focar
também, lógico, a grandes empresas, mas focar a questão da base, né? O pequeno, não o pequeno empresariado, mas aquele com condições até mesmo de trabalhar com a exportação, mas um baixo clero, vamos dizer, do empresariado. Inclusive, até mesmo se falou em investimentos sobre startups, né? Isso vem de muito plano, até porque o Alckmin, que estava à frente da apresentação, tem uma boa equipe hoje, como ele mesmo disse, à sua frente, com nomes que conseguem pensar, diferente de outros projetos apresentados até mesmo por governo petistas, mas se vê muito como um plano de negócio, plano econômico, ou tem muito, parece, da política e da política bem naquela linha lulista, petista? O senhor vê alto risco nessa linha? Bom, Francisco, a base do plano, ela realmente é o que o Brasil precisa. Ele precisa aumentar a sua produtividade, ele precisa inovar, ele precisa ter o aspecto da sustentabilidade, né? Que é uma coisa inovadora, a questão do acesso ao mercado internacional, né? O problema que o plano tem de negativo, me parece, é que não tem meta e não tem como medir essa meta. Todos os planos anteriores que foram feitos, inclusive na época da Revolução, né, que o Geisel fez o plano dele, nós temos um problema. A gente faz os planos, mas não coloca meta. Então você não sabe se vai dar certo ou se vai dar errado. Por isso que deu errado, né? Ou seja, você não tem para saber se esses resultados são alcançáveis. Então, esse é um problema. O outro problema do Brasil é que esse programa vê internamente, ou seja, o fortalecimento do mercado interno, o que é o grande erro, porque o Brasil cresceu de 1950 a 1980, o Brasil era a China de hoje, era o país que mais crescia no mundo, porque essa foi uma ideia que veio da Europa, de pós-guerra, de fortalecer o mercado interno, de reconstruir as empresas, fortalecer as empresas, mas para atingir o mercado interno. A partir de 1980, quando a Europa conseguiu alcançar todos os seus níveis de produtividade, ela começou a abrir a sua economia. O Brasil não. O Brasil continuou a fechar a sua economia. Portanto, o Brasil é um país fechado. O que a gente não tem condições é de abrir esse mercado, porque não temos produção e não temos um mercado interno. Veja, o exemplo mais claro que a gente tem hoje, em que inclusive esse plano de metas coloca, que o governo seria o grande consumidor, né, dessa nova produção do Brasil. Isso não dá certo. Veja, o exemplo que nós já tivemos uma experiência com a Embraer. A Embraer, o que foi a Embraer? Era uma empresa pública para produzir aviões para a FAB, para o governo. E o que deu? Não deu em nada. Por quê? Porque o governo tem limitações, tem problemas econômicos, e ele apresenta momentos de superávit de caixa e momentos de déficit. Ou seja, a Embraer só cresceu, só é o que ela é, quando ela foi para o mercado externo. Então, eu vejo esse erro, esse plano, com esse grande equívoco. Ele está fortalecendo o mercado interno, quando, na verdade, o mundo hoje está aberto. É para o mundo que nós temos que pensar, né? Então, esses pilares da nova indústria, eu vejo com muita dificuldade de alcançar. Por exemplo, a produtividade depende única e exclusivamente da educação e da qualificação profissional. Nós temos baixa educação e baixa qualificação profissional. A questão da inovação, o Brasil não investe em inovação. Pelo contrário, cada governo que entra corta os gastos da tecnologia. E a sustentabilidade, você depende da inovação e do aumento de produtividade. Agora, sem
sustentabilidade, sem inovação, sem produtividade, como que você vai competir no mercado internacional? Essa é a minha visão. Finalmente, o Brasil juntou um grupo de pessoas que vai fazer com que aconteça no Brasil uma política industrial, e muitas delas numa parceria entre a iniciativa privada e o poder público. E há essa promessa por parte, inclusive, do próprio Alckmin, né, com relação a esse investimento. O foco é na proposta do neoindustrialismo, né, professor? Mas, entre outras coisas, até mesmo questão ambiental, há muito ainda o Brasil a se discutir, até mesmo a atrair esse tipo de investimento. Os incentivos estão aí, professor. Mas algumas das metas, como o senhor colocou, elas parecem ser muito mais obstáculos para o próprio programa com relação a atrair participantes. Porque, por exemplo, olha só, uma delas é garantir que 95% do maquinário e equipamentos para a agricultura familiar, por exemplo, e na industrialização, sejam produzidos no Brasil. Só que hoje você investir em maquinário do próprio país fica mais caro do que, por exemplo, às vezes você importar este tipo de material, né? É uma grande preocupação, é como achar meio do caminho para chegar no objetivo de atingir. São metas, aliás, inclusive gerou interrogações, né? E esse governo já teve a experiência da indústria naval. Você se lembra daquele navio que foi feito lá em Pernambuco, né? Um navio que custou 3 vezes o preço de um navio produzido pela Coreia do Sul. Esse navio foi 3 vezes ao mar e voltou porque ele tinha vazamento. Ora, você não consegue fazer uma indústria naval da noite para o dia. Isso exige tempo, exige expertise, exige conhecimento técnico profundo, não é simplesmente reproduzir. Nós tivemos a indústria naval no governo Juscelino Kubitschek, que não deu certo. Tivemos a indústria naval no regime militar, que não deu certo. O Lula insistiu e não deu certo. Ou seja, não é assim que se faz, né? Você tem que ter nichos de mercado em que não se faz o produto, em que nós temos um certo conhecimento, uma certa base. Ou seja, tudo depende de inovação. Veja, eles estão querendo ressuscitar a fábrica de chips que o Brasil montou para concorrer com Taiwan. Aquela outra fábrica de sangue artificial, né, também em Minas Gerais, que só consumiu recursos do governo e até hoje não deu nenhum resultado. Então, não é assim que se faz. Ou seja, a gente tem que ter uma expertise de mercado interno para se projetar para o mercado externo. Agora, copiar coisas que já existem ou concorrer em países que já têm um profundo conhecimento na produção daquele produto é loucura. É gastar dinheiro à toa. Essa é a minha preocupação. O nosso problema era dinheiro. Se dinheiro não é problema, então nós temos que resolver as coisas com muito mais facilidade. Se o Fávaro continuar abrindo mais mercado para exportar mais produto, se a gente conseguir, porque nós precisamos também fazer com que os empresários brasileiros acreditem um pouco no Brasil. E naquilo que o senhor falou sobre, né, citou agora, professor, sobre o investimento no processo, não adianta colocar metas sem antes entender o processo e focar o investimento nele, né, de você ter uma outra forma de trabalho, porque a atual não vai conseguir atingir a meta. Por exemplo, ele citou a questão dos medicamentos, né, a questão do setor farmacêutico no Brasil. Ele destacou aqui, por exemplo, colocou como metas 70% de medicamentos
produzidos dentro do país no mercado. Essa é uma meta totalmente fora da realidade, né? Até porque há pouco investimento com relação ao processo de estudo, desde o processo de estudo até a linha de fabricação, né? A gente viu isso acontecendo nos últimos meses, o avanço no setor farmacêutico, no setor químico nos outros países, em países pontuais, e não adianta o Brasil falar que quer ser se não fizer por onde, né, professor? Então, esse é o grande problema nosso. Por exemplo, nós sabemos fazer vacina, né? Nós temos vários institutos no Brasil que conseguem fazer vacinas no nível internacional. É o caso do Butantan, é o caso do Rio, do Manguinhos. Né? Por que não investir, por exemplo, nas vacinas ou no conhecimento que nós já temos para exportar para a América Latina, por exemplo, que é um grande mercado e que tem uma similitude com o Brasil. Só lembrando que a gente acabou de passar por um governo, né, anterior, o governo Bolsonaro, cortou e muito do investimento na ciência, né, e principalmente com relação ao investimento no setor farmacêutico, né? Exatamente. Então, a gente tem que investir naquilo que a gente sabe fazer bem, né? Imagina o exemplo que você deu aí atrás, de produzir trator no Brasil. Olha, a última notícia que nós tivemos aí dos progressos da agricultura é de colheitadeiras serem comandados por telefone celular à distância, a milhares de quilômetros de distância. Imagina você pode ser hoje um agricultor que pode morar em qualquer local do país e colher a sua produção agrícola aqui no Brasil. Então, imagine quanto tempo nós vamos levar para chegar ao nível internacional. Então, esse é o grande erro. Nós temos que fazer aquilo que nós sabemos fazer, aquilo que nós temos aptidão, temos tecnologia, temos conhecimento, não tentar inventar a roda, concorrer com o que já existe, né? Essa que é a grande dificuldade que nós temos. Isso por que nós temos essa dificuldade? Porque nós temos baixo investimento em inovações. Ou seja, se o governo tivesse política de carrear recursos para aquilo que nós sabemos fazer bem, é isso que nós temos que vender para fora. Olha, é uma regra de mercado internacional que tem lá de 250 anos atrás, de Ricardo. Ele dizia na sua teoria, né, que o país tem que exportar aquilo que ele sabe fazer bem para importar aquilo que ele não tem condições de fazer. Nós vamos fazer aquilo que os outros já fazem, concorrer com quem? Concorrer com empresas, instituições que já estão no mercado há muito tempo. Isso é chover no molhado. É o navio que não entra água, as nossas inovações que nós tentamos fazer no Brasil, como nós tentamos no governo militar, fazer reserva de mercado para a tecnologia da informação, né? Fazer computadores no Brasil. Imagina, se o IBM dominava o mundo de mercado, como que nós iríamos concorrer com a IBM? Ou seja, nós temos que ter essa mentalidade de fazer aquilo que nós sabemos fazer bem, explorar e ganhar dinheiro com isso, aquilo que os outros não sabem fazer. Muito bem, professor. Ora, mais uma vez eu queria agradecer esse trabalho que a gente está conseguindo realizar junto, né? Convidar o pessoal para poder compartilhar, poder acompanhar e compartilhar dessas informações pelo nosso programa Linha Política. E lembrar que semana que vem a gente tem mais, né, professor? A semana que vem nós estamos aqui. Eu acho que o importante é exatamente a gente discutir esses assuntos para as pessoas começarem a pensar, né? O outro grande problema que nós estamos vendo aí, que nós não comentamos, é a questão dos subsídios. Ou seja, se você quer abrir mercado, se você quer desenvolver mercado interno, se você quer concorrer externamente, não pode ter subsídio. Porque subsídio é protecionismo. Protecionismo é que levou o Brasil
a não crescer. Muito bem, professor, muito obrigado pela participação. Mais uma vez, lembrar o pessoal que o Linha Política sempre com a gente aqui, uma vez por semana, e o professor Márcio Meirelles nos ajudando a fazer esse debate político e também convidar o pessoal para o Atos e Fatos, não é, professor? Isso, estamos lá no Atos e Fatos. Toda semana, cada dia com um tema diferente, né? No programa de hoje, ouvimos áudios do canal Gov do Governo Federal, da Rádio Itatiaia e do portal UOL. Vamos ficando por aqui. A apresentação e produção é de Francisco Assis, participação e comentários de Márcio Meirelles, operação de áudio Edson César, edição Jéssica Alves e design Iesus Henrique. Até a próxima semana.